Olá, estamos de volta com o Hora da Saúde. Hoje estamos falando sobre essa difícil missão, ser mãe profissional nesse momento de pandemia. E para falar com a gente, agora uma especialista no assunto, mãe profissional. A nossa convidada de hoje desse bloco é a Renata Pascoal, ela que é gerente de recursos humanos do Hospital de Amor. Renata, seja bem-vinda. Obrigada. Renata, fala pra gente, para começar, como é que tem sido a sua experiência nesse momento, desde que a pandemia começou até agora, né? Porque muita coisa também já mudou nesse momento. Ser profissional, ser mãe, home office, com as mesmas atribuições, um pouco mais, como é que tem sido? Sim, a gente precisa se organizar bem, né? Eu acho que logo que a pandemia veio, foi um caos instalado em qualquer lugar, e em casa principalmente, porque era para fazer a organização da escola, das crianças, o trabalho que não diminuiu, muito pelo contrário, a gente que está na área da saúde aumentou por conta da própria pandemia. Então no começo foi bem complicado a gente conseguir conciliar, era estresse das crianças, estresse meu, mas à medida que as coisas foram acontecendo, a gente hoje está bem mais tranquilo em relação a isso. Eu hoje já consigo também me ausentar da minha casa para poder estar presencial no hospital, e aí eu tenho me revezado. Quando tem uma demanda deles também de a mãe estar presente nas aulas deles, porque eles têm ficado em casa muito mais tempo do que qualquer outro momento que eles já tenham vivido. Então eu tento procurar esse equilíbrio, o quanto que eu estou em casa, mesmo que trabalhando, mas também dedicada a eles, no momento que eles também têm necessidade de atenção durante a aula, de estar do lado deles, para eles é importante. Então eu acho que foi um período assim, começou muito ruim, no sentido de caos, e agora a gente está um pouco mais organizado, mas ainda assim tem dias mais difíceis que outros. Você falou que eles são em casa, então eles são em idade escolar. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma bebê que tem 2 anos, mas ela começou na escola esse ano e a gente optou por continuar, que ela fizesse as atividades, porque ela ama a escola, as aulas, né? Ela acho que é a única aluna que permaneceu e ela gosta muito. E eu tenho um de 4 anos, e esse sim tem que ser matriculado mesmo, porque ele já está aí aprendendo as letras, os números, e participa todos os dias das aulas. Eles têm necessidades diferentes, né? E as aulas são diferentes, e a sua atenção precisa ser diferente para cada um deles, né? Além de mãe profissional, também agora, de certa forma, precisa ser professora também. Sim, acho que esse é o mais difícil de todos, né? São atividades lúdicas com pintura, e eu sempre falo, tenho zero habilidade para coisas manuais, e ele está na criança. E ele já tem aí algumas responsabilidades, né? Já está aprendendo a escrever, então ele está no momento mais importante aí da parte escolar. Então eu tenho que me dividir mesmo, e às vezes a atividade da pequena atrai muito mais a dele, para ele, né? Então às vezes a gente tem que saber fazer essa mediação. Renata, então você já deu um panorama assim de como está sendo a sua vida. Fala pra gente, fala pra mãe que está assistindo a gente em casa. Para você, quais as estratégias estão funcionando nesse momento? Eu acho que a leveza, você conseguir conduzir isso sem muito estresse já desde o início, eu acho que é o ponto-chave. Se você já encara as coisas de uma maneira mais pesada, mais dura, já acreditando que talvez você não vai sair do caos, a chance de você de fato não sair é muito grande. Então eu sempre faço as coisas com muita leveza. Em tudo que a gente escolheu lá em casa, eu sempre falo, não precisa do estresse, e vamos respeitar o limite das crianças. Não são todos os dias que eles querem talvez entrar na aula, e aí tudo bem, a gente vai tendo esses limites, e a gente estipula algumas regras também, para que não fique pesado para nenhum dos lados, né? Então, enquanto a mamãe está em reunião, eles sabem que não pode entrar, mas se a reunião é pós 18 horas, 19 horas, que é um horário que eles não estão acostumados que esteja trabalhando, aí tudo bem que eles entrem lá. Então, eu acho que é o equilíbrio e a leveza na condução da dinâmica da casa mesmo. Isso tudo teve que ter um aprendizado, não teve? Desde o começo da pandemia? Porque, como você disse, foram várias fases, né? No começo, acredito que o medo foi maior no começo também? Sim. No começo, a dificuldade foi dessa organização, de conciliar o trabalho com o ambiente escolar, e tudo que estava dentro de casa era escola, trabalho e a própria casa, que estava inserida no mesmo contexto. E à medida que as coisas foram passando, outras dificuldades apareceram. Algumas que eram no início já não faziam mais parte no fim que eu digo agora, né, que já tá as coisas mais tranquilas.
Hoje, o que eu vejo, a dificuldade é de conviver com essa ausência do convívio, né, de outras pessoas, que já estamos aí há 6 meses sem ter contato com outras pessoas que eles estavam acostumados, que as crianças estavam. Então, hoje eles pedem muito mais a presença de amigos, de passeios, e isso não aconteceu e nem era um problema no início. Então, eu acho que alguns aprendizados vão ficando, vão fazendo parte da nossa rotina, e algumas dificuldades vão ficando para trás, e a gente vai o tempo todo se reinventando nesse novo cenário. Renata, no bloco anterior eu conversei com o Dr. Marcelo e ele falou em relação à produtividade, que muitas vezes, né, que com certeza isso pode afetar a produtividade. Como é que foi para você? Com certeza afetou durante todo esse período, né? O tempo de dedicação que a gente tem quando a rotina das crianças está no contexto normal é muito maior, porque a gente tem até mais tempo para ficar se dedicando ao trabalho. Então, talvez a gente tenha aprimorado a habilidade de estabelecer as prioridades. Então, hoje no trabalho não tem nada pendente, mas a gente precisou também se organizar para priorizar aquilo que de fato era mais importante. Dar prioridades, fazer escolhas. Como é que você vê esse processo? Como fazer as escolhas, Renata? Eu sempre falo que as escolhas são feitas com base nos nossos valores, né? Naquilo que a gente acredita. Isso eu levo muito para o ambiente profissional, até porque eu trabalho nessa área, então é algo que eu acredito, mas eu também trago isso para minha casa. Então eu sempre faço as escolhas de maneira tranquilas, leves, porque vem de raízes, vem daquilo que a gente acredita, nos valores de família, nos valores de respeito. Então eu tento passar isso para os meus filhos também. Vamos falar agora da Renata profissional, né? Antes da pandemia, quando você se tornou mãe, o que mudou? Como foi o seu autocuidado a partir do momento que você se tornou mãe? O que mudou na sua vida? Primeiro antes da pandemia, tá? Para depois a gente chegar nesse momento. A gente se preocupa muito mais com a gente mesmo, no sentido de bem-estar e saúde, depois que tem filho. É uma coisa bem que foi, logo que eu tive o primeiro filho, o Theo, eu tinha uma preocupação muito grande de estar sempre saudável, porque era uma pessoa que dependia 100% de mim. E isso eu percebi que a gente tem uma preocupação muito maior hoje, da gente estar bem fisicamente, emocionalmente, para que eles estejam bem também. Eu sempre acho que eles é espelho do nosso espírito de estar mesmo, então eu acredito muito nisso, o quanto que eu estou me cuidando para que eles também se sintam bem. Nesse momento de pandemia, então, ficou mais difícil esse autocuidado? Bem mais, bem mais. A gente precisa ter um autocontrole muito maior hoje. Então, a parte de exercício físico ficou de escanteio por um tempo, e isso acaba também interferindo para mim, que o exercício físico é algo que me faz bem, e quando eu estou estressada é a minha válvula de escape, e eu por algum tempo fiquei sem por conta de pandemia, mas a gente precisa encontrar outras frentes que vai fazer a gente ficar mais tranquila, porque é estressante, tem dias que a gente acaba perdendo um pouco o controle da situação e acaba se exaltando na forma, às vezes até de cuidar deles, e aí precisa parar a bola e ver aonde está esse equilíbrio que é necessário. E talvez a pandemia fez com que a gente se organizasse de uma outra forma. Então, o mundo digital veio a nosso favor nesse sentido, né? As meditações via online, os programas que o próprio hospital desenvolveu para que a gente conseguisse ter algum tipo de atividade física e tudo mais. Eu acho que isso ajudou bastante nesse período. Renata, você falou sobre estratégias, né? Falou sobre o estado de espírito ser muito importante, falou sobre a saúde física, e a gente, quando pensa nessa pandemia, a gente não sabe muito, né, o que pensar, não sabe muito até onde isso vai, né? A gente não tem muitas perspectivas. A gente pensa numa vacina, mas não sabe quanto tempo pode demorar. Pensando nisso, é importante, você vê como é importante estabelecer novas metas nesse futuro incerto, para continuar lidando com ser mãe, ser profissional? Sim, eu acho que depois que a gente viveu isso, nunca mais a gente vai ter a vida como era antes, né? Às vezes eu tenho até uma ansiedade das pessoas, eu quero
viver de novo aquele cenário já foi, já passou, então qual que vai ser o nosso jeito de lidar com a situação nesse novo contexto, que eu nem sei até quando que vai, mesmo com vacina e tudo mais, mas eu acho que tudo que a gente aprendeu durante esse período vai continuar, porque já vai fazer parte de um hábito nosso. Então a gente precisa sim olhar para daqui para frente e entender quais que vão ser o nosso novo jeito de lidar com as situações adversas. Eu acho que o que vai ser mais forte em todas as famílias é isso, como lidar com as situações adversas, que de repente qualquer coisa pode acontecer, e como você vai lidar com isso e como você vai ter um equilíbrio emocional frente a essas situações. E como mãe profissional, com as crianças em casa, as crianças, como seus filhos, crianças pequenas no meio de uma pandemia, existe uma preocupação maior ainda sobre como vai ser o futuro dessa criança? Existe. Esse momento interferir no futuro dela? Existe, porque as crianças acabam tendo uma visão de dentro da casa de outras famílias, porque eles fazem as aulas virtualmente e cada família está no seu ambiente. E teve até uma situação que aconteceu a semana passada, que o meu filho falou, por que você trabalha e algumas mamães ficam com os meus amiguinhos na aula? E aí eu falei para ele, porque a mamãe trabalha, essa escolha que a mamãe fez é porque o trabalho é algo que faz a gente ser feliz. A mamãe é feliz trabalhando e essa é uma escolha da nossa família, é uma escolha da mamãe, é uma escolha do papai e por isso, o que não significa que a mamãe que fica em casa também não seja feliz assim. Então eu tentei trazer isso para ele, que é importante a gente ser feliz pelas nossas escolhas e cada um tem a sua. Então o fato de outras mamães não estarem trabalhando não significa que é uma escolha pior ou melhor que a nossa, mas a nossa é sempre a melhor para eles. E ser mãe, né? Ser mãe, ser profissional nesse momento, está te fazendo uma pessoa feliz? Sim, muito. Bom, a maternidade para mim, antes até de qualquer contexto de pandemia, sempre foi algo que eu desejei, quis muito e me faz muito bem. Eu sou muito feliz em ser mãe, principalmente mãe deles. Então, eu acho que a maternidade hoje me faz uma pessoa completa como mulher. Então, eu conseguir conciliar todas as frentes me faz uma pessoa bem feliz. E como gerente de recursos humanos, Renata, é essa orientação que as mulheres procurem ser felizes? Com certeza. Eu acredito que as mulheres que são felizes nas suas escolhas, né, independente de quais sejam elas tendem a ter uma vida mais agradável, um bem-estar melhor. Eu acho que a missão é sempre essa, a felicidade das pessoas e fazer aquilo que elas gostam. Renata, quero agradecer a sua participação, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E a gente continua, depois do intervalo, conversando com outras mulheres para compartilharem com a gente também as experiências delas, serem mães profissionais. Daqui a pouquinho a gente conversa com a Patrícia Borges, ela que é assistente social do Núcleo de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor, e também conversamos com a Marta Maria de Oliveira, ela que é auxiliar de hotelaria do Hospital de Amor. Daqui a pouco a gente volta.